Usando o site Canva, você não precisa ser um especialista em design, não precisa ter um editor de vídeo profissional e pode criar thumbnails pelo celular que vão ser funcionais, originais e que vão te render muitos cliques. Seja bem-vindo ao Minutanet, eu sou a Ângel e hoje eu vou te ensinar a fazer miniaturas, thumbnails ou capa para os seus vídeos através do celular e não importa o termo que você prefere usar, o importante é que elas cumpram o seu papel, que é de identificar e dar uma identidade visual para os seus vídeos e também magnetizar a atenção dos usuários do YouTube e dos inscritos do seu canal. Eu vou chamar de thumbnail mesmo, que é o termo em inglês, e eu já me acostumei, mas o que eu quero mesmo te mostrar é que é possível fazer um ótimo trabalho visual, ainda que você use somente o celular. Eu uso o site Canva para fazer as minhas thumbnails, ele é um editor de vídeo online, você não precisa baixar nada no seu computador, só fazer o cadastro que é gratuito, e aí você cria uma conta lá e você tem disponível diversos recursos para usar ali na sua thumbnail e fazer um bom trabalho. E se você não sabe mexer no site Canva e quer que eu faça um tour para que a gente conheça o site por dentro e todos os recursos que nós podemos utilizar, é só me inscrever aqui nos comentários, que aí eu faço um tutorial com um tour por dentro do site Canva. Saiba que o Canva vai te ajudar muito aqui na sua jornada no YouTube e aqui no canal eu vou falar muito dele. Então, se você quiser saber isso e outras estratégias para crescer no YouTube, aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho também para não perder nada. Hoje eu quero focar em te mostrar algumas técnicas que você deve usar para melhorar as suas thumbnails, para que elas passem melhor a mensagem dos seus vídeos. Eu vou te mostrar alguns modelos de thumbnail e você vai conseguir fazer sozinho, utilizando apenas 3 recursos: o seu celular, uma conta gratuita no site Canva e a sua criatividade. Vamos lá então para a tela do meu celular. Bom, pessoal, eu já estou na minha conta do Canva, então eu vou clicar em mais e aqui eu vou escrever thumbnail. Já vai aparecer o formato da thumbnail, que é 1280 por 720 pixels. Então eu vou clicar aqui. O próprio Canva está sugerindo alguns templates, alguns modelos de thumbnail. Vale a pena testar se você no início não tiver tanta confiança assim para fazer ou não tiver tantas ideias assim para fazer a sua própria thumbnail. Tem bastante modelo legal, mas eu gosto de começar do zero, eu gosto de criar e é isso que eu vou ensinar para você. Então aqui nós temos um template em branco. Esse primeiro modelo de thumbnail é simples, mas é muito funcional. Então nós vamos clicar aqui no mais, selecionar alguma foto e nós vamos esticar ela sempre aqui pelas bordas para que a proporção da foto permaneça a mesma. Nós vamos fazer um ajuste. E aí agora sim a gente estica aqui pelas laterais, porque assim a gente não perde nenhuma proporção aqui da foto. Feito isso, nós vamos selecionar agora um elemento, de novo clicando no maisinho, nós vamos procurar em Lines e Shapes. Aqui ele vai te pedir para clicar em tudo. Pode observar que temos várias opções aqui de linhas e elementos. Então você escolhe o elemento que você quer usar. Neste caso aqui nós vamos usar basicamente um quadrado. Esse quadrado nós vamos ajustar, clicando em cima do elemento, você consegue fazer todos os ajustes necessários. Nós vamos esticar ele aqui, e aí nós vamos manter ele selecionado e vamos vir em Color para mudar a cor. Então, eu vou colocar aqui uma cor que é bastante usada porque ela é bastante chamativa, que é o amarelo. Mas você tem que colocar a cor de acordo com o que você já usa como padrão no seu banner, na sua vinheta, para tudo ficar bem harmonizado, ok? Eu vou diminuir aqui um pouco a foto, porque eu quero que esse elemento ele fique um pouco maior. Isso, eu acho que essa proporção vai ficar bem legal. Então, eu vou diminuir um pouco a foto, eu vou centralizar ela. Eu vou diminuir um pouco esta foto, porque eu quero que o elemento, o quadrado que eu inseri aqui, ele fique um pouquinho maior.
eu acho que visualmente fica mais bonito. Então a foto nós vamos centralizar ela aqui e nós vamos diminuir um pouquinho mais, sempre joga para o meio neste tipo de thumbnail, para que a foto ela não fique esticada e fique feia, tá? Visualmente a thumbnail ela tem que ficar agradável. E aí agora sim nós vamos esticar aqui para os lados. Bom, eu acho que essa proporção aqui tá bem bacana. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesse elemento e eu vou procurar um bom texto. Então nós vamos vir em teste. Nós vamos adicionar um texto, qualquer um desses é válido. Você tem o primeiro texto aqui, que é o texto para título, o segundo é para subtítulo e o terceiro é um texto comum. E aqui nós temos letras diferenciadas, que elas são livres para uso, por isso que aparece free embaixo. Mais abaixo nós temos letras profissionais, que somente quem paga o Canva pode usar, por isso que aparece Pro e uma coroa do lado. Um modelo de texto simples já é o suficiente pra gente, então eu vou clicar nesse texto aqui que é para título. Nós vamos clicar 2 vezes nele e usando o teclado do celular mesmo, nós vamos digitar aqui o título da nossa thumbnail. De preferência que seja um título bem impactante, algo assim que desperte curiosidade nas pessoas. Nós podemos esticar aqui pelas bordas ou nós podemos vir em font size e aumentar por aqui, ó, esse tamanho tá bacana. Eu vou ver se eu consigo aumentar ainda um pouco mais, colocar aqui uns 82 de tamanho. Acho que vai ficar legal. Quanto maior for as letras na sua thumbnail, melhor vai ser para as pessoas enxergarem o que está escrito, principalmente aquelas pessoas que estão vendo pelo celular. E quanto menor a quantidade de palavras que você colocar, também facilita, porque tá vendo? Fica muito fácil de enxergar o que está escrito aqui e sobre o que se trata o vídeo. Também gosto de deixar as letras em tamanho maiúsculo, porque eu acho que assim fica fácil das pessoas enxergarem o que está escrito. É sempre importante pensar como as pessoas vão enxergar da melhor forma o que está escrito na thumbnail. Agora nós vamos trabalhar os efeitos dessa thumbnail. Eu vou clicar em Effects e nós temos algumas opções aqui. Então aí você tem que ir testando o que você gosta mais, o que você acha que vai ficar mais agradável visualmente. Então a gente sempre faz testes, por isso eu acho importante você dedicar de 30 minutos a ao menos 1 hora para pensar na sua thumbnail e para montá-la da melhor forma possível. Bom, eu gosto deste efeito neon, eu vou manter ele aqui e aí a gente vai tentar dar uma cor mais viva para estas letras. Dessa forma também não está ruim, tá? Mas eu gosto de cores, eu gosto de deixar cores um pouco mais vivas, mas assim também já ficaria bastante legal a thumbnail. Bom, aqui eu vou clicar em Color e nós vamos vir na paleta de cores e aqui você tem a opção de escolher qual cor você quer colocar ali. Eu vou encaixar um vermelho, por quê? Porque observe que o meu batom é vermelho, então isso vai dar uma harmonia bacana com a thumb. Tá aí a logo do McDonald's que não nos deixa mentir, amarelo e vermelho funciona muito bem. Agora tem um porém aqui, como as letras estão muito iluminadas, pode ser que a thumbnail ficando menor ali no celular, as pessoas não consigam ler o que está escrito. Então nós vamos melhorar isso, sempre pensando no bem-estar visual das pessoas que vão ver o nosso vídeo, que vão clicar nas nossas thumbnails. Eu vou voltar aqui em efeitos, nós vamos clicar no neon e nós vamos diminuir um pouco a intensidade aqui de dentro da letra para que fique mais visível para as pessoas. E para você ter certeza que as pessoas vão conseguir enxergar o que está escrito na thumbnail, você pode vir em Grid View e aqui você tem a opção de ver ela menor ainda e assim a gente tem certeza que qualquer pessoa vai conseguir enxergar o que está escrito mesmo navegando pelo celular. Eu vou aproveitar e clicar em um template em branco, nós vamos voltar para Scrolling View e nós vamos fazer o segundo modelo de thumbnail. Eu vou clicar
em um background, que é um fundo personalizado. Aqui tem várias opções, basta escolher a que te agrada mais, ou você pode escolher também uma opção em um fundo liso. Neste caso, nós vamos escolher a opção de um fundo personalizado. Após inserir, nós vamos procurar uma foto. Então, nós vamos em Uploads. Aqui eu já tenho diversas fotos. Essas que estão com o fundo com efeito, eu fiz pelo site PixLR. Aqui no Canva também dá para fazer, mas eu prefiro os efeitos deste site. E estas que estão sem o fundo é porque eu já tirei no site Remove Fundo. Aqui no Canva você também consegue remover o fundo de uma foto, mas você tem que ser assinante da versão Pro. Eu vou selecionar esta foto, vou deixar ela aqui no canto, eu vou selecionar um texto e nós vamos mudar um pouco o que vai ser escrito. Então eu vou colocar thumbnail. Nós vamos duplicar de novo essa caixinha e agora nós vamos escrever aqui uma terceira palavra que vai ser Canva. Ok, nós vamos deixar essas palavras reservadas aqui em cima e eu vou adicionar mais um elemento. Dessa vez, nós vamos colocar uma borda. Então, nós vamos vir em Lines e Shapes e nós vamos selecionar essa borda aqui. Eu também vou deixar ela reservada e nós vamos voltar e vamos selecionar mais um elemento. Eu quero o logo do Canva aqui. Você pode digitar nessa caixinha. Vai ter a opção de aparecer diversos logos, inclusive do YouTube mesmo, diversos ícones, e isso é bem bacana. Nós vamos voltar lá de novo e agora eu vou inserir um quadrado. Bom, estes são todos os elementos que eu vou trabalhar nesta thumbnail. Então, nós vamos selecionar o quadro e vamos ampliá-lo para que a gente deixe uma moldura em volta da nossa thumbnail. Agora nós vamos pegar essa moldura e vamos clicar em Position e vamos deixar ela to back, que ela vai ficar atrás de todos estes outros elementos. Nós vamos pegar esse quadro, nós vamos pegar esse quadrado e jogar para cá e nós vamos ampliar a nossa foto sempre nas bordas. Enquanto eu amplio, pode observar que a foto ela está sobrepondo a moldura que nós colocamos, então é assim mesmo que tem que ficar. Na minha opinião, fica mais bonito assim, mas você pode deixar a foto atrás da moldura também, a moldura que está circulando a thumbnail. Ok, agora nós vamos trabalhar com os outros elementos. Eu vou deixar o logo do Canva aqui embaixo e eu vou pegar esse quadrado também e colocar ele aqui embaixo. Nós vamos ampliar os títulos, assim eles ficam bem visíveis. O No, como é muito pequenininho, eu vou vir em Font Size e eu vou colocar aqui um tamanho bacana. Vamos ver se 80 fica legal, ficou legal. Então, eu vou fazer o mesmo para o Canva e eu vou colocar 80, vamos ver se fica legal também. Ok, nós vamos pegar esse quadrado, vamos colocar aqui, posicionar ele assim e vamos ampliar um pouco, ajustar, porque ele vai ficar atrás do No Canva. Então, a gente vai deixar essas duas palavras com um quadrado atrás, porque isso dá uma impressão bem profissional para a nossa thumbnail. Mas eu não gosto que esse quadrado ele fique por cima da roupa da foto. Então, a gente vai vir novamente em Position e nós vamos colocar To Back. Então, a foto ela sobrepõe o quadrado. E aqui as letras eu também estou achando muito pequenas, então nós vamos em Font Size e de 80 vamos ver como que fica 90. Vamos posicionar elas aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui com 90. Ok, acho que vai ficar bem bacana assim, mas observe que existem uns pontilhados que aparecem, que é justamente para as duas palavras elas ficarem bem alinhadas. Isso dá uma noção de espaço pra gente. Essa é a fonte do modelo anterior de thumbnail, mas nós vamos mudar e ajustar para a fonte Anton. Eu gosto bastante dessa fonte, eu acho que ela fica bem profissional. E o que a gente vai fazer? Tem um truque aqui. Nós vamos em Spacing e nós vamos colocar um espaçamento entre as letras de 100.
Isso nós vamos repetir para todas as palavras que estiverem dentro da thumbnail. Esse espaçamento ajuda bastante também as pessoas a enxergarem. Perceba que já tem uma boa diferença aqui em relação à fonte anterior. Eu acho a Anton mais profissional e por isso nós vamos aumentar um pouco o tamanho também aqui das palavras. A mesma coisa eu vou fazer com essas palavras que estão aqui dentro. Eu vou colocar um tamanho 100. Vamos ver como que fica. Ajustar elas aqui. Ajustar aqui também. Ok, e agora a gente vai dar um toque final na cor, porque o preto, ele é bacana, ele combina com tudo, mas eu vou colocar aqui um vermelho e dentro eu vou colocar um branco. Nós vamos ampliar aqui a logo do Canva para ela ficar mais visível e vamos posicionar ela. Eu vou deixar ela um pouquinho maior. Vai ficar bem visível. Até aqui já está bem bacana, porém eu acho que ajustes nunca são demais. Então eu vou ajustar esse quadrado aqui do fundo, eu vou descer ele um pouco mais, eu vou diminuir um pouco a minha logo do Canva e eu vou reajustar as letras aqui dentro do quadrado e eu vou diminuir ele também. E eu vou mudar a cor deste quadrado para vermelho e vou reajustar as letras aqui dentro, pois eu quero que a logo do Canva, ela se sobressaia. Então, pode ver que já deu um outro ar aqui para nossa thumbnail. Eu vou reajustar também o nome thumbnail. Pode notar que já deu um outro aspecto para a nossa thumbnail, mas ainda tem melhorias que podem ser feitas. Eu vou clicar na foto e nós vamos ter ajuste. E aqui nós vamos colocar brightness, que nós vamos colocar um pouco de luz nessa foto e contraste. Nós vamos deixar um pouco de contraste também nessa foto. Bom, essa luminosidade e esse contraste na foto já são suficientes. Como eu disse que seria uma pergunta, eu vou só acrescentar aqui um ponto de interrogação na palavra Canva, porque eu quero que as pessoas fiquem em dúvida se vale a pena ou não fazer thumbnail no Canva. Essa é a ideia mesmo, porque assim instiga a curiosidade. Então eu vou fazer somente esse último ajuste aqui. E eu vou voltar a foto aqui para o tamanho normal dela. Então esse é o resultado que nós temos da nossa thumbnail. Eu vou voltar em Grid View, porque assim nós vamos ver as duas thumbnails que nós criamos. Observe como elas vão ficar pequenas. Qualquer pessoa consegue ler, consegue ver do que se trata essas capas. São duas capas diferentes, mas elas são muito funcionais e elas atraem clique. Eu tenho certeza que com essas informações você vai conseguir fazer thumbnails atrativas e funcionais pelo seu celular. Se o vídeo te ajudou, deixa o seu like e aqui no box de descrição você vai encontrar um treinamento completo para ajudar você a transformar o seu conteúdo em um verdadeiro negócio na internet. E se você quiser continuar comigo, acessa os vídeos que estão na tela final. Tchau!